E aí, gente? Hoje o assunto vai ser uma coisa que, pra mim, pelo menos, foi uma grande revelação quando eu descobri, quando eu me liguei disso, foi um pulo do gato na minha leitura e escrita rítmicas. E o que é esse assunto? É o fato de que as figuras rítmicas, né, aquelas que a gente conhece, elas, na verdade, não têm um valor intrínseco, um valor absoluto, né? Daquela figura vai ter sempre aquele valor, aquela duração. Como assim? Né? A gente vai entender, né, nesse papo de hoje que quase tudo é relativo quando se trata de figuras rítmicas. Quase tudo. Primeiro, para começar, vamos lembrar das figuras rítmicas, né? A semibreve, depois a mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa. Tem semifusa, quartifusa, mas isso a própria fusa não vai cair no THE, então, né, vamos trabalhar com essas aqui. A gente lembra, não é, que existe aquela relação de proporção entre essas figuras. Essa aqui é o dobro dessa, que é o dobro dessa, que é o dobro dessa, e assim por diante. Mas no momento que eu vou ali ler uma partitura, cantar, tocar uma música, como é que eu vou saber o quanto cada uma dessas figuras vale? Porque o que está dizendo se essa figura vale um tempo, se essa vale um tempo, se essa vale um tempo? Onde que essa informação existe? É muito comum a gente entender a semínima como a figura que vale um tempo, né? Principalmente música popular, no próprio THE como um todo, isso vai ser o mais comum de se acontecer, mas não é sempre assim. É lógico que quando você encarar uma partitura, né, quando você for ler alguma coisa, você não vai ficar batendo cabeça com isso, porque existe um dado na partitura que vai te informar isso, que vai te dizer que figura vale um tempo e, portanto, vai te dizer o valor das outras figuras também. E esse dado se chama unidade de tempo. Definir a unidade de tempo é literalmente você dizer qual dessas figuras vai valer um tempo dentro da sua música, dentro daquele contexto. Né? Lembrando, um tempo, se a gente tem essa pulsação, cada tempo entre um estado e outro vai ser o que a gente vai chamar de um tempo, ok? E onde exatamente essa unidade de tempo vai aparecer? Vamos ver aqui. Bom, talvez você já tenha visto uma coisa parecida com essas aqui, né, em alguma partitura que você tenha topado na sua vida. Quase sempre as partituras vão começar com esses números, né? Podem ser outras combinações de números, mas você vai sempre ter esses números ali. E esses números se chamam fórmula de compasso. A fórmula de compasso é uma fração, né? Uma espécie de fração que vai nos dar algumas dessas informações que a gente precisa ter para começar a ler uma partitura. E que informações são essas? Bom, o numerador, ou seja, o número de cima dessa fração, ele vai dizer pra gente quantos tempos dura cada compasso, né? Porque as músicas, elas tradicionalmente são divididas nesses blocos com uma quantidade definida de tempos, ou seja, a gente, por exemplo, aqui o numerador é 4, então quer dizer que a gente tem um compasso de 4 tempos. É aquela velha história da música ter esse balanço. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. A cada 4 tempos a gente tem esse acento, essa ênfase, vamos dizer assim, né? Essa pisada no chão. Ao mesmo tempo, essa aqui já seria um compasso de 3 tempos, que é uma outra sensação. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, que é diferente de 1, 2, 3, 4, 1, 2. Essa música vai ter, enfim, um outro balanço, uma outra sensação mesmo. Você também tem compassos de 2 tempos, 1, 2, 1, 2. E, enfim, compassos de 4 tempos. Compassos você pode ter, na verdade, de diferentes quantidades de tempo. O importante aqui é a gente entender que esse numerador vai dar essa informação pra gente. O denominador, que é o número de baixo, ele vai ser justamente o número que vai estabelecer a unidade de tempo, que é, né, esse ponto tão importante para o assunto de hoje. Então, a gente vai sempre olhar para esse número de baixo para entender a unidade de tempo. A fórmula de compasso, enfim, resumindo, é
conjunto de números que vai nos dizer em quantos tempos aquela música é dividida, quantos tempos dura cada compasso e que figura vai durar um tempo dentro desses compassos. Porque aí a gente sabendo a figura que dura um tempo, a gente sabe a figura que dura meio tempo, a figura que dura 2 tempos, etc. Mas agora, pensando nisso tudo, é muito fácil a gente visualizar a questão da duração dos compassos, né? De quantos tempos dura cada compasso. Porque aqui, esse compasso dura 4 tempos, esse compasso dura 3 tempos, esse compasso dura 2 tempos, esse compasso dura 4 tempos. Mas e a unidade de tempo que eu estava falando, né? Que é uma questão de você dizer qual figura vai durar um tempo e não tem nenhuma figura escrita aqui. Como é que eu vou saber, assim, tá, 4x4, 3x4, 2x2, 4x8, e daí? O que isso quer dizer? Não é? Para isso, para a gente entender como traduzir esses números em figuras, né, numa informação de que figura é a unidade de tempo, a gente vai voltar agora para aquela nossa relação entre as figuras rítmicas, que eu até escrevi agora no início, né? Então, se a gente, né, começa pela semibreve, e a gente entende a semibreve como 1, a mínima, ela vai ser meio, não é? A semínima, 1/4. A colcheia, 1/8. A semicolcheia, 1/16, e assim por diante. Então, não é, essas proporções entre as figuras a gente pode entender com essas frações aqui. E aí, a questão, o pulo do gato para você entender a unidade de tempo na hora de ler uma partitura, é você lembrar justamente dessa sequência aqui. E claro, dessa também. Porque o número que está aqui, nesse denominador, ele vai corresponder ao número que tiver no denominador dessas relações entre as figuras, entende? Então, por exemplo, se eu tenho um 4 aqui, quer dizer que a unidade de tempo nesse compasso, nessa música, vai ser a figura que equivale a 1/4, ou seja, não é? A semínima. Ao mesmo tempo, a semínima também vai ser a unidade aqui, ó. E aqui, a gente tem um 2. Então, que figura dessas é 1/2? Essa aqui, a mínima. E aqui, 8. 1/8, colcheia. Isso parece um pouco estranho, né? Porque se eu chamo a semínima de 1/4, parece que ela vai durar 1/4 de tempo. Mas não é bem assim. A duração dela vai ser sempre estabelecida ali naquele contexto. Se eu disser que a unidade de tempo é a semínima, é a figura 1/4, a semínima vai ser 1. E a mínima vai ser 2, etc. Então, é essa aparente confusão inicial, a gente depois, entendendo que na verdade é mais uma referência, ela fica um pouco mais clara e a gente consegue botar cada coisa na sua caixinha. Então, para a gente entender melhor essa relação entre a unidade de tempo e a fórmula do compasso, o compasso em que esses tempos acontecem, é a gente entender que essa fórmula aqui, ela vai dizer que cada tempo vai ser representado por uma semínima. E que cada bloco desse, cada compasso desse, ele graficamente ele vai ser representado por um total de 4 semínimas, né? Ou seja, o espaço que ele comporta é o espaço ou o tempo de 4 semínimas, como se eu fosse preencher isso aqui assim. Um pouquinho. É claro que nem todo compasso 4x4, ele vai ser sempre preenchido por literalmente 4 semínimas. Tá, 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 tá. Às vezes eu posso distribuir de outra forma. O importante é que esse compasso ele vai se limitar a essa duração. Eu não posso botar nenhuma combinação de figuras que vá estender isso. Aí vão ser outros contextos. Já nesse aqui, por exemplo, o que cabe dentro dele, em termos de unidades de tempo, é isso aqui. Já aqui nesses outros dois casos, que são, enfim, só exemplos também,
Esse aqui já é um compasso 2 por 2. Então a gente viu, né, que a unidade de tempo vai ser a mínima. Então é um compasso que vai durar 2 mínimas. E esse aqui, 4 por 8, ele também vai ser de 4 tempos, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Só que em vez de eu representar, como nesse aqui, cada tempo com uma dessa, com uma semínima, eu vou representar cada tempo com uma colcheia. Um pouco apertado aqui, mas mais pra gente entender um pouco essa relação das unidades de tempo com os compassos, onde esses tempos acontecem. Mas enfim, então, dito isso tudo, o ponto que eu quero martelar hoje é essa ideia de que em cada situação vai te informar qual figura vai durar um tempo. E isso vai estar presente nessas fórmulas de compasso, ok?